Graças a Deus. Ainda de pé, irmão. Abra as vossas Bíblias. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22. São Marcos, capítulo 13, versículo 22. É isso. Amém. Graças a Deus. São Marcos, capítulo 13, versículo 22. Vou pegar minha água aqui. São Marcos, capítulo 13, versículo 22. Nessa manhã, eu aprendi bastante aqui com o ensinamento da escola bíblica dominical, nessa segunda lição, que fala sobre o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Foi muito bom, não puxando sardinhas para o nosso pastor, nem bajulação, não é nada disso, né? Dá honra a quem tem honra, né? Escola bíblica dominical, mas graças a Deus, através da nossa editora Betel, tem nos trazido grande esclarecimento espiritual. Todos acharam aí, irmão? São Marcos capítulo 13, versículo 22, que diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Amém? Poder sentar. Falsos profetas, irmão, são pessoas que se apresentam de forma sedutora. Não foi assim, irmão, lá no Éden, quando o adversário, através da serpente, Eva foi seduzida, né, a comer o fruto, a qual Deus já havia falado para que não comessem, e se comessem, né, que eles morreriam. E o adversário foi, através de palavras sedutoras, né, conseguiu, né, desviar a atenção de Eva contra as verdades da palavra de Deus, que já havia falado, que no dia que eles comerem, eles certamente morreriam. Deus deu certeza que se provassem, se comessem da árvore que não era permitido, que eles iriam morrer. E o adversário se aproveitou daquilo ali e falou para Eva que não seria bem assim, que eles não morreriam, mas seriam como Deus, né, sabendo o bem e o mal. E a Bíblia diz que Eva olhou para aquela fruta e, né, achou que era uma coisa muito agradável para se provar e se comer. Então, os falsos profetas, os falsos cristos se apresentam de forma sedutora. O que é uma sedução? É algo, aquilo que nós, principalmente, infelizmente, crianças, muitas crianças caem nisso, porque, irmão, criança, quando vê muito colorido, a criança ela é atraída pelas cores, né? Aquilo ali atrai a criança, e a criança, infelizmente, às vezes cai na mão desses homens cruéis, pervertidos, para fazer mal às nossas crianças. E a sedução também, ela vem de forma de perfume, né? Às vezes um perfume, a gente passa por alguma pessoa na rua que está com perfume muito cheiroso, aquele cheiro pode trair, né, pensamentos contrários à palavra de Deus, né? Um cheiro sedutor. Roupas também pode trazer pensamentos sedutores, tanto para homens quanto para mulheres, né? Uma vez nós olhamos e às vezes nós somos seduzidos a pensamentos contrários à palavra de Deus, a coisas que não convêm. E também, irmãos, somos seduzidos, às vezes somos seduzidos, muitas pessoas são seduzidas
a quando vem alguma coisa que vai lhe trazer benefício. Como assim? Muitas pessoas caem no conto do vigário, quando se fala bilhete da Loteria Federal, né? Muitas pessoas, ganhei, mas eu não posso pegar esse prêmio por causa disso, daquilo, e a pessoa se faz ali como vai repassar aquele prêmio, e a pessoa quer comprar aquele bilhete premiado. Acontece muito isso. Pessoas são seduzidas, irmão, por causa dos valores baixos, aí são atraídas, vou me dar bem nesse negócio, né? Aí quando você vai descobrir, uma vaca já foi pro brejo, com corda e tudo, já era, você caiu no conto do vigário, porque você foi atraído, você foi seduzido por uma coisa que te convinha, mas aquele negócio não deu certo. Né, isso acontece muito nos nossos dias, né? Vai começar aí campeonato estadual brasileiro e muitas pessoas, infelizmente, estão ali prontas para oferecer ingressos falsos, né? E as pessoas compram porque o valor é mais baixo. Aí quando vai tentar entrar lá no estádio, vai descobrir que aquele ingresso ali é falso e não entra. Rock in Rio aconteceu muito isso, que as pessoas são seduzidas porque, mano, eu vou me dar bem nessa. E acabam se dando mal depois que descobrem. Eles se escondem por trás da palavra de Deus, mas falam apenas palavras humanas. A Bíblia fala sobre os falsos profetas em Mateus capítulo 7, versículo 15, aonde Jesus disse: cuidado com os falsos profetas, ele vem até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes ou devoradores. Jesus ensina que uma forma de identificar o falso profeta é verificar o fruto que ele produz. O Novo Testamento, o falso profeta, no livro de Apocalipse, é o mais famoso profeta. Ele seria um aliado do anticristo e da besta. Um exemplo aqui, irmão, bem escandaloso de falsificação. Os irmãos que eu vou até rir, mas é uma falsificação que todos vocês aqui vão identificar com facilidade, uma fácil. Quantos dos irmãos aqui, no ano passado ou este ano, conseguiram achar, ganharam ou receberam uma nota de R$200? Algum irmão aqui, é até difícil a gente receber um dinheiro assim, porque o valor é alto, né? Mas quando nós recebemos esse valor, a gente ficamos o quê, irmão? Desconfiado. Eu já tive a infelicidade de sacar meu pagamento no caixa eletrônico, e depois eu fui ver aquela nota que eu recebi no caixa eletrônico, a nota era falsa. E agora, R$50, naquela época o valor é um valor até considerável, mas eu recebi no caixa eletrônico uma nota falsa. Aí tive que ir no banco, mas isso deu uma dor de cabeça, um problema sério, e isso foi no caixa eletrônico, e eu recebi. Alguns irmãos aqui, irmão, eu acredito que já receberam, ganharam, acharam. Dificilmente você vai achar uma nota de R$200, praticamente impossível nos dias de hoje. Mas eu vou oferecer para os irmãos uma nota de R$200. Chega a ser engraçado, irmão. Escandalosamente falsa. Mas como é que os irmãos sabem que essa nota aqui, irmão, ela é falsa? Hã? O irmão tirou. Nada não. Os irmãos têm conhecimento e sabedoria. Sabe por quê, irmão? Porque os irmãos sabem que isso aqui é uma nota falsa até pelo tamanho, porque não existe nota de R$200, irmão, desse tamanho, impossível. E se os irmãos forem, como é que os irmãos têm sabedoria? Vocês têm sabedoria, até na hora de ouvir. Presta bem atenção. Se os irmãos forem no mercado com essa nota aqui de R$200, os irmãos conseguem comprar uma peça de picanha nesse valor? Sim ou não? Mas por que não? Quando você chegar lá e não for apresentar esta nota, o caixa vai até rir.
da mesma forma que os irmãos riram. Porque escandalosamente isso aqui é falso. E infelizmente, tem muitas pessoas usando da palavra de Deus de forma fraudulenta. E infelizmente, tem muitas pessoas caindo nisso. E por mais que não somente o nosso pastor Isaías, os pastores dirigentes de congregações de Banguba, do nosso pastor Sócio, Madureira, nossos bispos, tem falado, irmão, para nós nos despertarmos para a palavra de Deus, porque no nossos dias, irmão, tem muita falsificação e de forma escandalosa. E infelizmente, irmão, tem muitos irmãos que estão se afastando das verdades bíblicas e indo após essas pessoas de forma que, irmão? De forma fraudulenta, escandalosamente fraudulenta. Os falsos profetas, irmãos, ele vem até vós de uma forma sedutora, oferecendo aquilo que ele não vai conseguir nunca. Primeiro, a nossa salvação é pela graça de Deus. Agora sim, nós temos que realizar a obra de Deus, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Espírito, ele está em nossas vidas, nos nossos corações. Então nós temos que realizar a obra de Deus. Não é pelo nosso mérito que nós vamos alcançar a salvação, porque a salvação ela é pela graça, mas nós temos que fazer a obra de Deus. O crente da atualidade, precisa estar informado do que pode haver nas igrejas, diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus no dia de Jesus. Nós, irmãos, temos que estar atentos a tudo isso, mas como é que nós vamos conseguir saber ou discernir essas coisas, irmão? Estudando a palavra de Deus. Quando nós tomamos conhecimento, da palavra de Deus, das verdades bíblicas, essas coisas aqui, irmão, não conseguem nos afetar. Mesmo que seja uma nota do mesmo tamanho da original, do mesmo formato, conversa e tudo, se eu desse para os irmãos confiando em mim, os irmãos até receberiam. Mas se os irmãos for em qualquer comércio com uma nota nesse valor, o caixa vai voltar na luz, vai passar caneta, vai verificar, aquela marquinha que tem aqui, mas vai verificar tudo, porque o valor é alto e a falsificação existe. Então, infelizmente, no nosso meio, no meio do povo assim que se diz de Deus, tem muita gente falsa, e nós precisamos conhecer, estudar. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós temos conhecimento e menos vamos ser enganados por essas pessoas. Falsificação, não caia nisso. Despertam para as verdades da palavra de Deus. Vamos lá? Esses obreiros exteriormente, eles parecem ser justos aos homens, parecem vestidos como as ovelhas, podem ter até uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus, expôs os atos padrões e retidão, podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino, demonstra grande interesse pela salvação dos perdidos e professa amor a todas as pessoas. Parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome e ungidos pelo Espírito Santo. Poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. Mais um ponto, que até o nosso pastor comentou isso aqui pela manhã. Seguidores. Muitas pessoas, irmão, na internet se mostram ser tudo
tudo isso que nós já falamos aqui através da palavra de Deus. Parecem ser pessoas justas, parecem ser pessoas tementes a Deus, têm uma boa oratória, falam da palavra de Deus, mas quando se fala em contribuições, são uns dos primeiros a querer repassar para os seus ouvintes que são contra o dízimo e as ofertas. Porque dizem que dízimo nos dias atuais seria uma falsificação, ou seria um ato falso, que dízimo seria no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não teria isso. Irmão, eu posso falar com propriedade. Há mais de 30 anos, irmão, que eu sou contribuinte com o dízimo e as ofertas. Graças a Deus, irmão, nunca me faltou nada na minha casa. Pelo contrário, por mais que nós falamos aqui das bênçãos que Deus envia, bênçãos materiais, irmão, não quer dizer, irmão, que eu faço isso por interesse nas coisas que Deus pode me trazer na minha vida, nos dias de hoje, na minha vida pessoal física. Eu faço isso, irmão, graças a Deus, porque Deus tem suprido as minhas necessidades. Infelizmente, irmão, tem dezenas e dezenas de pessoas falando grande besteira na internet, negando até que Jesus jamais vai voltar, já perderam a esperança e estão repassando isso, infelizmente, para os seus seguidores, que estão tirando uma fé do povo, estão trazendo descrédito à palavra de Deus. E para quem está acompanhando a geopolítica e tudo que está acontecendo no globo terrestre, está tendo certeza que as portas, Jesus está às portas, pronto para vir buscar a sua igreja. O tempo está próximo, é só você abrir os seus olhos que você vai perceber, você vai ver que Jesus está às portas. E tem um monte de falsos profetas dizendo aí, irmão, que esse dia não chegará mais, que se Jesus tivesse que vir, já tinha vindo há muito tempo. E se veio na época que ele morreu e ressuscitou, e não virá mais, né? Infelizmente estamos se ouvindo muito isso, e nós temos que estar, irmão, baseado aqui, irmão, na palavra de Deus. Não deixa que vos engane, irmão, não deixa ser enganado. Estude a Bíblia e a palavra de Deus, não deixa que ela saia do seu cotidiano. De duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influenciar na igreja. Alguns falsos métodos e pregadores iniciam seu ministério com sinceridade, com veracidade, pureza, genuína fé em Cristo. Mais tarde, por causa do seu orgulho, dos seus desejos imorais, sua dedicação pessoal e o amor a Cristo desaparece lentamente. E é essas pessoas que, infelizmente, arrastam multidões. Às vezes nós vemos muitos cultos através do YouTube, até para falar no YouTube, irmão, gostaria que os irmãos, principalmente os irmãos que fazem parte lá do WhatsApp, lá do grupo da igreja, o nosso irmão Eduardo já postou vários vídeos lá, e nós só temos ali, irmão, 14 seguidores. Né? Se os irmãos puderem clicar lá no vídeo lá, vai ser direcionado para o YouTube, e os irmãos se inscrevam lá, assistam, curta e compartilhem, né? Para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. Amém, irmão? Faça isso em nome de Jesus, que nosso irmão faz um grande trabalho, uma grande obra, né? Fica de vez em quando até tarde da noite produzindo os vídeos, cortando tudo certinho, tirando os ruídos, né, para que os irmãos possam ter um bom disponibilidade de mídia em casa, e até quando for repassar isso. Não quer dizer, irmão, que nós vamos ficar em casa somente assistindo as mídias sociais, irmão. Nada substitui, irmão, o culto presencial. Na pandemia isso aconteceu, mas nos dias de hoje nada pode substituir o culto presencial. É muito bom para quem está em casa, está doente, está enfermo, né? Pode estar ali, irmão, assistindo,
e recebendo as bênçãos de Deus, mas nada substitui o culto presencial. O metaverso não é só uma coisa que está ali só para quem não pode assistir, né? Então vamos lá. Nós assistimos muitos vídeos, muitos cultos, né, através das mídias sociais. Tem coisa, mano, que vai mexer com o sentimento de muitos irmãos, mexer com as emoções humanas. Exemplo, eu acredito que os irmãos já assistiram diversos filmes românticos, né, Ghost e por aí afora vai. Os irmãos reparem que quando está passando algum tipo de cena, tem um fundo musical. E não é somente a cena, irmão, que te faz chorar. É também aquele fundo musical que influencia aquela cena e te faz tirar lágrima. Te faz tirar uma emoção de uma imagem que você está assistindo. Então nem todo culto que os irmãos vê online é a presença de Deus. Mas aí que nós temos que ter uma boa leitura bíblica, um bom estudo bíblico, uma boa frequência na escola bíblica dominical, para que possamos ter um discernimento de saber se aquilo ali é Deus ou não é. Porque diz a Bíblia que até o adversário, até os falsos profetas vão fazer sinais e prodígios de mentira para fazer o quê, irmão? Enganar o povo. E se possível, diz a Bíblia, que enganaria até os escolhidos. Então, tem muita coisa online que não é Deus, não é ministro de Deus. São pessoas mal intencionadas somente no interesse do ganho financeiro dos irmãos. Aí lança, mano, tudo aquilo ali que nós de vez em quando a gente ouve. Não vou fazer uma crítica. Tem coisa, mano, que Deus trabalha com sinceridade. Mas eu não posso chegar aqui, irmão, oferece R$200 que amanhã o Senhor te dará 400. A menos que eu tenha certeza, mano, que Deus está falando no meu coração para me repassar isso para alguém. Mas esse alguém, mano, tem que ter fé e coragem para fazer um ato desse. Então tem muitas pessoas, mano, com falsidade, passando isso para o povo. Faça isso que Deus te dará o dobro. Diz a Bíblia que o reino do céu, mano, não é comida e não é bebida, ela é virtude. Não é riqueza. Então nem tudo que a gente vê online, mano, ou tudo que a gente assiste por aí, ou ouve de testemunho, é Deus no negócio. Porque tem muitas coisas, mano, que são movidas por emoções. Pessoas escutam uma música e movem por emoção. Como também tem coisa, mano, que os irmãos cantam aqui, às vezes eu estou chorando aqui, mas por causa da presença de Deus, às vezes que Deus está usando nossos jovens, nossa CIV, nossas crianças, nossos adolescentes. Às vezes eu choro aqui, mas por causa da presença de Deus. Não é somente a música que está sendo louvada. Então tem muito movimento aí no espiritual, irmão, que não é coisa de Deus, que dão até nome. Chegam a dizer assim, é avivamento espiritual, mas não é avivamento espiritual, é arrastamento espiritual. É para te tirar da presença de Deus, para atrair pessoas para esses lugares, o qual infelizmente, mano, tem muitas portas abertas acima, pronto para arrastar as pessoas para esses lugares, com interesse em quê, irmão? No seu dinheiro físico. O que você faz lá fora, a pessoa não quer nem saber. Eu fico de vez em quando aqui sentado lá na portaria, irmão, até com dó do nosso pastor, quando ele fala, irmão, a palavra está sendo um pouco dura. Quantas vezes no nosso pastor, no nosso irmão presbítero Severino, nosso irmão presbítero Antônio, e outros pregadores que aqui chegam, parece que está marretando a igreja, mas Deus, quando eu estou lá fora, irmão, Deus está falando comigo, lá na portaria ou aqui sentado. E eu louvo a Deus por essas pessoas que não têm medo de falar das verdades da palavra de Deus.
porque são profetas de Deus, que Deus levantou para falar a verdade. E a verdade, irmão, para nós, ela pode ser até um pouco dolorida, mas diz a palavra de Deus que Deus ama Deus corrige a quem Ele ama. Todos nós que somos pais, quando nós vemos nossos filhos fazendo alguma coisa errada, nós procuramos o que? Corrigir, porque nós amamos os nossos filhos. E Deus faz a mesma coisa conosco. De vez em quando a palavra parece ser um pouco pesada, um pouco dura, mas porque Deus está nos corrigindo. Deus está nos chamando a atenção contra essas pessoas, falsos mestres, pessoas que se intitulam pastores, bispos, apóstolos, seja lá qual for o nome, mal intencionado, já estão na Bíblia, sei lá, irmão, e está arrastando multidões, irmão, e estão na mídia, e tem montões de seguidores, milhares, até milhões de seguidores no YouTube, no Facebook, no Instagram e por aí afora vai. Mas quando se fala, mano, nas verdades bíblicas, essas pessoas não querem ouvir, mano. E tanto a pessoa que está proferindo a palavra de Deus, dizendo para os seus ouvintes: Deus só quer o coração, mano, faça da tua vida o que você quiser. É porque ele já está perdido também há muito tempo. E ele não vai falar das verdades bíblicas. E tem muitas pessoas que frequentam esse local porque não querem largar o pecado, porque o pecado já trouxe prazer para ele. O ambiente é tudo agradável para que a própria pessoa goste. O ambiente é que eu posso fazer o que eu quiser, vou aonde eu quiser. Se eu quiser... E essas pessoas, meu filho, começam a frequentar esses lugares porque gostam de levar uma vida de pecado. Mas quando se fala das verdades da palavra de Deus, irmão, aí, irmão, conforme diz a Bíblia, eles ficam com o cu no chão nos ouvidos, não querem ouvir, não dão atenção para as verdades bíblicas. Querem o quê, irmão? Doutores conforme, as suas próprias concupiscências. E esses lugares, irmão, estão lotados de pessoas assim, irmão. E essas pessoas procuram te influenciar para te arrastar para esses lugares. Toma muito cuidado com tudo que você vai ouvir nesse ano de 2025. Desperta, irmão, para uma leitura bíblica, irmão. Tenha tempo para uma leitura bíblica, irmão. Tenha tempo, irmão, para a escola bíblica dominical, irmão. Tenha tempo de quarta-feira, irmão, para vir para os ensinamentos, irmão, que o nosso pastor tem preparado. O nosso pastor, de vez em quando, até falou aqui de manhã, quando os irmãos veem, botar a cabeça do baixo, é cansaço físico. E o pastor, já testemunhou aqui diversas vezes, mas fica de madrugada na oração, leitura bíblica, horas e horas e horas e horas estudando a palavra de Deus, para que às quarta-feiras nós estejamos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Foi falado aqui numa religião de manhã, nós não podemos citar o nome, que eles estudam muita Bíblia e também, irmão, revista. Dificilmente qualquer irmão que estiver aqui consegue tirar essa pessoa dessa religião. Difícil, mas vai ser praticamente impossível. Se não for pelo Espírito Santo, a pessoa não sai. Sabe por quê, irmão? Por causa do ensinamento bíblico que eles recebem, do jeito deles lá. E eles estudam muito isso aqui, irmão, revista. Tanto no templo como fazem reuniões nas casas. Dificilmente tiram uma pessoa daquela religião. Praticamente impossível. E de vez em quando, nós até temerosos, quando eles batem na nossa porta, a gente até né? A gente fica até quando bate na porta, olha no olho mágico e já sabe quem é. Né? E essas pessoas, eles estudam muita Bíblia, da forma deles lá, crendo que o nosso pastor já falou, a própria religião já tem muito mais do que esse número, e é onde vai comportar todas essas pessoas, né?
sabedoria. Deus abençoe os irmãos. Que Deus te desperte para as verdades e não caia no engano da falsificação, porque tem muitos aí, irmão. Estude a Bíblia, leia a revista, né? Procure, irmão, se santificar, se preparar para a vinda de Jesus, que está próximo, tudo está acontecendo. Não deixe, irmão, que ninguém te engane, irmão. Isso aqui não é somente uma nota escandalosamente falsa, mas tem muita coisa que o adversário veio de forma sedutora para te tirar, irmão, da presença de Deus. Vai vir de tudo, vai falar de tudo, um monte de coisa. Que a igreja é uma falsificação, né? Que os pastores só estão interessados nos seus bens materiais, né? Que não existe mais cura, que Jesus não vai voltar e por aí fora vai. Não caia nisso, irmão. Tenha certeza que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Deus está pronto, irmão, para te abençoar. Conhecimento não está limitado somente a ministério. Conhecimento bíblico está disposto, está disponível para todos os irmãos, desde a criança até as pessoas com um pouco mais de idade. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.